Olá, turminha! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos começar o terceiro bimestre. Pegue o seu livro, vem voar. Nós vamos trabalhar as páginas 158 a 163. E hoje é dia 2/8. A aula de hoje nós vamos ler juntos. Eu leio daqui e você segue daí. A minha voz está diferente porque eu estou gripada. Então, não repare, tá bom, turminha? Unidade 3, cultura popular. Então, o tema da unidade 3 vai ser a cultura popular. Relatos populares, contos, lendas e mitos. Observe as cenas. Em cada uma delas, há um grupo de pessoas reunidas que você acha que elas estão fazendo. Isso mesmo, elas estão contando histórias, né? As pessoas parecem ser de diferentes culturas, mas estar vivendo situações semelhantes. Que elementos nas ilustrações dão pistas sobre a origem dessas pessoas? A vestimenta, né? A forma que os enfeites corporais. Essas características, elas dão dicas de que cultura as pessoas fazem parte. Em cada cena, uma pessoa que em posição de destaque, enquanto as demais estão prestando atenção nela. O que essa pessoa está fazendo? O que você observou para responder? Então, essa pessoa está contando, né? Um relato de memória, um caos, um conto ou uma lenda. Você já viveu alguma situação parecida com a que as pessoas parecem estar vivendo? Se sim, mande um áudio para sua professora contando se você já participou de alguma roda de conversa parecida com essa. No capítulo 5, na página 160, nós vamos fazer a leitura 1. Você gosta de ouvir histórias? Lembra-se de alguma que tenha gostado muito? Quem contou? Eu lembro muito das histórias que minha avó contava para minha mãe e depois a minha mãe contava para mim. Eu já mandei para vocês alguns relatos de memórias dessas histórias, lembram? Nós já vimos a Perumetoca, a história do prato sujo, entre outras. Você vai ler a seguir um conto popular de origem africana. Leia o título e observe as ilustrações que acompanham. Sobre o que você acha que esse conto fala. Então, reflita um pouquinho vendo as ilustrações, o que você acha que esse conto vai falar. Barbade sabe contar. A verdade sabe contar. Provérbio da Guiné-Bissau. O menino e a cegonha. Os fulas, que pertencem a uma das etnias mais tradicionais da Guiné-Bissau, contam que em tempos passados as chuvas deixaram de cair, provocando muita penúria e desespero. As esposas, encarregadas tradicionalmente das lavouras de arroz e de algodão, tiveram de se embrenhar na mata para colher plantas comestíveis, inclusive as folhas e as raízes mais amargas, para que os aldeões pudessem saciar fome e a sede. Uma das famílias, da Jobô, estava no último mês de gravidez. O umbigo dela estava tão entumecido que parecia que ia explodir. Ela rezava para que não tivesse gêmeos, pois era sinal de azar. Em torno da cintura de Jabô levava um cordão, benzido 3 vezes por um sacerdote muçulmano. Com esse amuleto, julgava-se a salvo dos maus olhados. E foi justamente ela quem se perdeu das colegas quando, ao cair da noite, retornavam à tabanca, aldeia, em forma de círculo, com cabanas, o rugido assustador de uma fera
ocultada pelas folhagens espessas, causou pânico geral no bando de colhedoras. Amedrontadas, elas saíram correndo por causa do peso que traziam no ventre inchado. Djabô não conseguiu acompanhar o grupo abaforido. Então, olhe o vocabulário que tem aí no final da página 160. Espessa significa densa, compacta, então era uma vegetação fechada. Entumecido, inchado, dilatado, volumoso. O umbigo dela, né, estava para fora, pelo jeito que está contando. E penúria é estádio de pobreza extrema, miséria, né? Quando não tem nada o que comer, nem água. Vamos lá, pessoal, página 161. Logo tudo ficou escuro, rodeada pelas trevas. Djabô ficou tão assustada que acabou dando à luz no meio da floresta. Depois do parto, com os nervos à flor da pele, chorava e ria alucinadamente ao mesmo tempo. E ao amanhecer, sem pensar no ato que estava cometendo, deixou o bebê para trás embrulhado num pano sujo de sangue. A jovem mãe alcançou o povoado em passos trôpegos, justamente na hora em que Malã, seu marido, preparava-se a sair em busca de seu paradeiro. Ao vê-la regressar sem barriga, de braços vazios e completamente fora de si, ele perguntou: Onde está nosso filho? Larguei o menino no mato, disse Jabor antes de desfalecer. Dando o alarme, os homens da aldeia vasculharam cada palmo das imediações, mas não encontraram a criança. Era como se a noite tivesse engolido o recém-nascido. Uma hiena deve ter chegado antes de nós, opinou um caçador, observando o rastro do animal carnívoro. Mas Juné, espécie de cegonha, tinha encontrado a criança chorando embaixo de um majestoso poilão, onde ela havia construído o ninho. Com pena do indefeso recém-nascido, pegou-o pelo bico e levou-o para o alto da imensa árvore. A desengonçada ave, de pernas finas e pescoço longo, adotou o menino como se fosse seu filho. Os dias foram passando, passando e passando, até que numa manhã um caçador, ao verificar as armadilhas que havia empilhado para capturar animais, escutou um ruído estranho vindo dos galhos mais altos de uma árvore. À vista apurada, percebeu o menino remexendo-se no ninho da jumé. No mesmo instante, o caçador rumou para a aldeia e fez o anúncio. Achei o filho de Malã. Onde? Quis saber o pai, que já havia perdido a esperança de encontrar o garoto. O homem explicou, mas ninguém acreditou nas suas palavras. Como uma criança poderia sobreviver naquelas condições, ainda mais em cima de uma árvore? O caçador insistiu tanto em sua versão que o Régulo, chefe do povo do voado, resolveu enviar alguns dos seus homens para dar uma olhada. Agora vamos para a página 162, continuando. Eu leio daqui e você segue daí, combinado? Então, os Rufás, guerreiros, ao regressar, disseram que o caçador não tinha mentido. Há mesmo uma criança no ninho de uma jumé, afirmou o líder da expedição. O Régulo, um senhor idoso, chamado Balde, acompanhado de seus lenhadores, foi pessoalmente conferir a inacreditável descoberta. Assim que alcançaram o imponente polião, ele deu ordens para que se cerrassem a árvore, aproveitando-se da ausência da dona do ninho, que tinha saído para pescar. Os homens, a princípio, ficaram temerosos de tocar no tronco rugoso da árvore, afinal, era considerada sagrada
e usada como local de cerimônias especiais, dedicadas aos espíritos que habitavam o seu interior. Mas as ordens do régulo tinham que ser obedecidas. Então puseram-se a trabalhar, espantando os insetos e os lagartos que se refugiavam, iam cortando a árvore só de um lado, enquanto outros enlaçavam e puxavam o tronco com uma corda, fazendo-o pender lentamente para frente. Ao ouvir o barulho dos serrotes, a criança acordou assustada e gritou: "Ô, Jumé, vem me salvar! Estão cortando o poilão." A cegonha escutou o apelo da criança e respondeu de longe: "Deixe encerrar até eu voltar." O polião já estava quase caindo, prestes a arrasar tudo à sua volta, quando surgiu uma lagartixa a quem a Jumé pedira para ficar de guarda. O réptil, que era encantado, pôs-se a cantar quincó, quincó, e diante dos olhos espantados dos homens, o tronco semicerrado rangeu, apurou-se e tornou-se a ficar ereto. "Continue a cortar", brandou o régulo, sem acreditar no que estava presenciando. Tentaram derrubar a árvore pela segunda vez, mas ela dobrou e tornou-se a ficar de pé, obedecendo à vozinha invisível da lagartixa. "Quincó, quincó." Um caçador então pegou uma espingarda e ficou aguardando a lagartixa pôr a cabecinha para fora da toca na terceira vez que ela tentou evitar a derrubada da árvore. Foi abatida com um tiro certeiro. Agora, pessoal, é na página 163. Seguem aí com o dedinho. Dessa vez, ninguém impediu que o poilão caísse, provocando um grande estrondo. Um dos homens da aldeia agarrou a criança em pleno ar antes que ela se esborrachasse no chão. A comitiva, encabeçada pelo régulo, foi recepcionada triunfantemente no território do Bantabá, local de reunião em ocasiões importantes. Os toques de tantãs anunciaram o feito, atraindo a atenção de todos os habitantes da tabanca. As mulheres do chefe gritavam de alegria, num alarido ensurdecedor. O patriarca, conforme os costumes do seu povo, tinha várias esposas e filhos que moravam em palhoças separadas. Baldé fez um sinal para que todos se acalmassem e perguntou ao menino, que cheirava a peixe e aprendera a falar precocemente: "Você é capaz de identificar sua mãe?" "Sim", respondeu ele, encarando-o com firmeza. O régulo, atônito, fez outra pergunta: "Como é que você conseguia se alimentar?" "A cegonha trazia pedacinhos de peixe para mim e me dava água em seu bico todos os dias. Por isso eu não morri de fome." O régulo, satisfeito com a explicação, pediu que os homens saíssem e o deixassem a só com as mulheres e o menino. Ele, propositalmente, ordenara que a mãe verdadeira se mantivesse oculta. "Qual delas é a sua mãe?" testou. "Nenhuma", disse o garoto depois de mirar uma por uma atentamente. "Traga-a, que ficou escondida", disse Baldé. Ao ver Djabó, a criança correu em sua direção, jogou-se nos braços maternos e afirmou com convicção: "Esta é a minha mãe." E aquele disse apontando para Malã: "É meu pai." Naquela noite, o dijum-dijum, tambor usado para as grandes cerimônias, rufou sem parar, anunciando a volta do menino à aldeia.
Tantá, tambor africano, também conhecido como tantã. É o nome referente, acho que ao som que ele deve fazer, né, pessoal? O segredo das tranças e outras histórias africanas é da onde foi tirado esse conto que foi recontado por Rogério Andrade Barbosa. Então, quem é o Rogério Andrade Barbosa? É professor, escritor, contador de história e ex-voluntário das Nações Unidas na Guiné-Bissau, na África. Trabalha na área de literatura afro-brasileira e em programas de incentivo à leitura. Já publicou mais de 100 livros e ganhou diversos prêmios de literatura. O resgate das literaturas indígenas e africanas são muito importantes, porque nós, brasileiros, somos formados pela miscigenação de vários povos. Então é importante a gente conhecer as histórias desses povos que nos formaram. Cultura africana. Com eles vieram os costumes, as religiões, as tradições, uma cultura forte e diferente das que já estavam aqui, vindas dos europeus e dos indígenas. As contribuições da cultura de origem africana para a construção da espontaneidade brasileira são inegáveis. Elas estão em toda parte. Tchau, tchau, turminha. Desculpa essa voz anasalada de hoje e até a próxima.